E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? A nossa videoaula de hoje é o início de uma série de vídeos que nós vamos ver aqui sobre pirâmides. Nós vamos começar com o volume de uma pirâmide, tá? Mas antes de aprendermos como encontrar o volume de uma pirâmide, nós precisamos lembrar o que é uma pirâmide, tá certo? Eu coloquei as características principais da pirâmide aqui, para que a gente acabe compreendendo a diferença entre um prisma e uma pirâmide, tá certo? A pirâmide também é um poliedro, assim como os prismas, tá? E por ser um poliedro, ela possui no mínimo os 3 elementos básicos de um poliedro, né? Possui as faces, os vértices e as arestas, né? Que são os tracinhos, os segmentos de reta. Isso nós aprendemos em vídeos anteriores. Porém, a principal característica de uma pirâmide é que suas faces laterais, elas são triangulares. Tem formato de triângulo, gente, ó. Diferente do prisma, né? Vocês lembram as laterais do prisma? Qual formato elas têm? Isso mesmo. Nos prismas, as faces laterais, elas são retangulares. E aqui nas pirâmides, elas são triangulares, tá certo? Então, a principal característica de uma pirâmide são suas faces laterais triangulares. A principal referência que nós temos das pirâmides são as pirâmides do Egito. E aquelas pirâmides do Egito, elas têm a base quadrada, não é isso? E com isso elas têm 4 faces laterais. Porém, as pirâmides elas podem ser classificadas de acordo com o formato dessa base, que nem sempre e não necessariamente será quadrada. Vamos ver alguns exemplos? Aqui, galerinha, como eu tinha falado para vocês, as pirâmides elas podem mudar os seus formatos, tá? Mas na verdade, o que muda numa pirâmide é a quantidade de faces laterais. E isso vai depender totalmente do formato da base. E é assim que nós classificamos uma pirâmide, de acordo com o formato da sua base. Nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos uma base triangular. Então, por isso nós chamamos essa pirâmide de pirâmide triangular, tá certo? Nesse segundo caso, nossa base é um quadrado. Então, por isso que nós chamamos aqui de pirâmide quadrangular. No terceiro caso, temos aqui um pentágono, né? Que é um polígono de 5 lados. Então, por isso chamamos essa pirâmide de pirâmide pentagonal. E por fim, o último exemplo, nós temos na base um hexágono. Por isso chamamos a pirâmide de pirâmide hexagonal. Mas percebam que independente do formato dessa base, as faces laterais, elas sempre serão no formato triangular. Vocês estão observando, ó. Independente da quantidade de lados que tenha essa base, sempre as laterais são triângulos, como nós falamos anteriormente. Beleza? E agora, vamos aprender a calcular o volume de uma pirâmide? Galerinha, mas antes de aprendermos a calcular o volume de uma pirâmide, eu vou pedir para que você que não é inscrito ainda se inscreva no canal e deixe aquele like caso você esteja entendendo o vídeo, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, né? O que seria o volume? Nós já discutimos em vídeos anteriores que volume é justamente o espaço ocupado por uma figura geométrica. Nós já aprendemos a calcular o volume de um prisma, né? Como é que nós calculamos o volume de um prisma? Isso aí, você precisa ver os vídeos anteriores se você ainda não sabe, tá? Nós temos uma playlist aqui só sobre prismas. Então vai lá e dá uma olhadinha. Para calcularmos o volume de uma pirâmide, nós utilizamos essa expressão aqui, ó. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Isso significa dizer que é 1/3 da área da base vezes a altura, tá certo? Professor, não entendi foi nada. O que significa esse 1/3? Porque eu sou péssimo em trabalhar com frações. Eu vou dar uns exemplos a vocês, vocês vão entender na hora. Quando eu peço 1/3 de alguma coisa, eu estou pedindo para que essa coisa ou essa quantidade, ela seja dividida em 3 partes iguais. Professor, ainda não entendi. Então vamos ver um exemplo com números. Por exemplo, se nós tivermos 30 maçãs, ok? E eu perguntasse, quanto é 1/3 dessas 30 maçãs? Você só precisa pegar essa quantidade e dividir por 3. Quanto é 30 dividido por 3? 10. Então, 1/3 de 30 são 10 maçãs. Deu para entender? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que quando você calcular a área da base vezes a altura de uma pirâmide,
No final, só é você pegar esse valor e dividir por 3. Tranquilo? Então, vamos lá. Para encontrarmos o volume de uma pirâmide, é só encontrarmos 1/3 da área da base vezes a altura. Essa base aqui, como eu já disse a vocês, ela vai sofrer modificações. Pode ser um quadrado, um triângulo, um pentágono, um hexágono e assim por diante. Então, o que é que você precisa saber? Precisa saber calcular as áreas dessas figuras. Se for de um triângulo, a base, a área de um triângulo. Se a base for um quadrado, a área de um quadrado e assim por diante, tá? Vamos fazer um exemplo na prática? Vamos lá, galerinha. Esse exemplo diz o seguinte: calcule o volume da pirâmide de base quadrada a seguir. Vamos lembrar como é que nós calculamos o volume de uma pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Não é isso? Então, o primeiro passo no que nós precisamos fazer é encontrar qual é a área da base para depois substituirmos aqui, tá? Área da base. Essa base tem um formato quadrangular, correto? E esse quadrado tem lado tamanho 12. Como é que nós encontramos a área de um quadrado? Isso, lado vezes lado, né? Então, nesse caso aqui, nós ficaríamos com 12 vezes 12, que é igual a 144 centímetros quadrados, né? Então, só basta agora nós irmos lá na expressão do volume e substituirmos. Vamos ficar com 1/3 vezes a área da base, que deu 144, vezes a altura da pirâmide, que naquele caso é 18. Tudo bem? Vocês só precisam fazer essa multiplicação primeiro. Quando nós multiplicarmos 144 vezes 18, nós vamos encontrar 2.592. Professor, e aquele 1/3 lá na frente? Lembra que eu disse a vocês que 1/3 significa que ao final de tudo eu vou pegar o resultado e dividir por quanto? Por 3, né? Quando você dividir 2.592 por 3, você vai encontrar 864 centímetros cúbicos, né? Porque nós encontramos o volume. Não é fácil, galerinha? Vê só, é quase a mesma coisa do volume de um prisma. A diferença é que no volume de um prisma nós só precisamos fazer a área da base vezes a altura, e aqui no volume da pirâmide, ao final de tudo, nós precisamos dividir por 3. Deu para entender? Se deu para entender, comenta aqui embaixo e aguarde os próximos vídeos. Valeu!